Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte do nosso Pai, da parte do nosso Deus, daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Ótimo dia a todos, recebo que hoje já seja aí o seu melhor dia, recebo que tudo está bem na sua vida e saiba que Deus mesmo tem o controle de todas as coisas. Às vezes parece que a situação saiu de controle, mas nunca saiu do controle de Deus. Ele sempre teve a sua vida controlada nas mãos dele, na vontade dele, no querer dele. Fique calmo, fique tranquilo, que tudo está bem e Deus mesmo está cuidando de todas as coisas. Vamos aqui a mais uma exposição do Evangelho da Graça de Deus, não é isso? O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Vamos aqui fazer mais uma exposição. Para você que não me conhece, ainda não sabe meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos a partir aqui do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, cidade abençoada por Deus e cidade bonita por natureza, o Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Recebo que você fique bem à vontade, que o que você vai ouvir nessa manhã possa fazer bem a você, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, devido à tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição. Você pode ouvir a mensagem a qualquer hora. Eu estava falando com uma abençoada um dia desse que ela disse que estava me ouvindo pela madrugada. Olha, você tem esse privilégio de ouvir a hora que você quiser, mas se você estiver aí ao vivo, já nos acompanhando, muito obrigado, é um ótimo domingo para você, recebo que hoje já é o melhor domingo da sua vida. O tema que nós temos aqui para tratar hoje, que Deus mesmo colocou aqui no nosso coração, se chama O Juízo de Deus. Esse é o tema, o juízo de Deus. Muito obrigado aí às abençoadas Vanilda Lima, Esther Targino, que já estão me acompanhando. Muito obrigado. Recebo que o que você vai ouvir vai lhe fazer bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação de um modo geral. Estamos aí fazendo a palavra correr e ser glorificada. Quando nós falamos palavra, é o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Faça aí um comentário sobre a mensagem, por favor, não é isso? Peço a você que compartilhe a mensagem. Se for possível, nos seus grupos, na sua página, para que outras pessoas possam ouvir e acompanhar essa mensagem. Como eu te falei, faça um comentário sobre a mensagem. Temos recebido correios de muitos abençoados que estão gostando, estão crescendo com esse conhecimento, mas também recebemos alguns correios de abençoados que até falam mal, são até mal educados, não é isso? Mas, por favor, abençoado, comente aí, com respeito, com educação. Se você não concorda, por favor, coloque a sua cara aí e explique o que você não gostou, não é isso? Então, também peço a você que nos ajude se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube. Nós tínhamos aí um canal um tempo atrás, tínhamos bastante abençoados inscritos, mas por um motivo, uma razão, tivemos que deixar o canal, não é isso? Tivemos que fechar, cancelar e começamos com outro. Se por acaso você estava inscrito naquele outro canal ou não estava, se inscreva nesse nosso novo canal. O endereço vai estar aí nos comentários já para que você possa nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos aqui ao tema, o juízo de Deus. Pega a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia na carta que nós entendemos que foi escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 9, no verso 27. Vamos aqui falar a respeito do juízo de Deus, ou julgamento de Deus, como Deus julga, olha, depois da sua morte e da sua ressurreição. Lá, escrevendo uma de suas cartas, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não morre e não ressuscita, a nossa fé seria em vão. 1 Coríntios 15, 17. Né? E nós cremos que ele morreu, nós cremos que ele ressuscitou. Por isso que a nossa fé não é em vão, não é isso? E também, depois do ano 70,
ali o que aconteceu, onde tudo foi consumado, Mateus 24, 34 a 36, Jesus diz ali que não passaria aquela geração sem que tudo fosse consumado, e se consumou ali no ano 70. Nós entendemos o discurso de Jesus, não é isso? O fim da lei, a sua volta em juízo sobre Israel. Veja bem, abençoados, consumados com a derrubada do templo. Nós entendemos esse passo da história que aconteceu, que foi necessário acontecer e que foi ali anunciado, foi falado por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 34 e 36. Depois nós vamos ler esse verso aqui todos juntos, não é isso? Então, como fica essa questão? O juízo de Deus, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, não é isso? E depois que ele consumou todas as coisas ali derrubando o templo. Porque na cruz ele acabou com a lei do modo espiritual, do caráter espiritual. Mas das coisas visíveis que ficaram, o templo, onde eram entregues as ofertas, onde eram feitas as oferendas, só acabou no ano 70 com a derrubada, com a destruição ali de Jerusalém. Então vamos ler aqui esse verso, que é muito importante para nós, Hebreus, capítulo 9, verso 27. Mais uma vez, eu peço a você, acompanhe aí na sua Bíblia, né? Que é muito importante. Hoje tem a tecnologia da Bíblia no celular, mas pega a sua Bíblia de papel, acompanhe e leia o que está dizendo aqui a palavra de Deus, que é o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz assim: como aos homens, olha só, está ordenado, isso é uma ordem, está ordenado a morrerem uma vez. Olha o que está escrito, aos homens está ordenado morrer uma vez para cada um, não é isso? Vindo depois disso, o quê? O juízo, o julgamento, é o que está escrito. Esse, abençoado, veja, é o juízo que é esperado aqui pela religião. A religião espera acontecer esse juízo. Mas olha, veja bem, nós aqui estamos sempre falando da religião, nós estamos aqui sempre comparando a religião com o evangelho. Por que nós fazemos isso? Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas, capítulo 1, no verso 9. Depois você leia do 6 até o 9, mas no 9 ele fala assim, ó, assim já temos falado, agora de novo vamos falar. Se alguém anunciar outro evangelho, além do que recebeste, além desse que nós estamos anunciando, seja anátema. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para coisas diferentes do que ele escreveu. Por isso que nós estamos aqui sempre comparando a religião com o evangelho. Porque a religião tem pregado em coisas diferentes do que está escrito no evangelho. Totalmente diferente. A religião, ela é contrária ao evangelho. A religião, ela usa, olha só, o verso aqui, ó, de maneira diferente. E diz aqui, porque está escrito. Por que a religião entende assim? Que onde todos os homens serão julgados por Deus após a morte. Isso eu pregava lá na religião. Eu ensinava quando estava lá na religião. Por quê? Porque está escrito assim, abençoados. Olha só, vamos ler aqui mais uma vez. Ó. Depois da morte, segue-se o juízo. Essa é a conclusão da religião. Ela chegou a essa conclusão porque está escrito. Mas acontece o seguinte, que a religião, eu fazia isso quando estava lá por 30 e poucos anos, ela usa um verso de maneira isolada. Pega um verso, assim, igual esse que nós lemos aqui, e cria uma doutrina para hoje. Cria uma doutrina para hoje, apenas com um verso. A religião faz essas coisas, não considerando o contexto. Não considera o que está escrito antes, nem considera o que está escrito depois. Só apenas aquele verso que ela quer fazer uma doutrina. E mais, não considera o tempo do verbo. Não quer saber se é para o passado, não quer saber se é para o presente, não quer saber se é para o futuro. Pega apenas o que interessa, não considerando o tempo do verbo. E também não considera com quem o escritor está falando. É muito importante você entender com quem o escritor está falando, porque senão você vai pegar um texto e vai falar, olha, Deus está falando comigo. Falando com você nada, abençoado. Você tem que entender com quem ele está falando. E também tem que entender a época em questão. Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Em que época? Em que situação está escrito o verso?
E principalmente a religião. Principalmente um dos maiores defeitos da religião que nós passamos por anos é ler tudo em forma literal. É tudo literal. Está escrito aqui, ó, que o homem vai morrer e vai ser julgado e acabou. É em forma literal. Não considera a forma da escrita. Não considera se é de forma literal e não considera se é de forma figurada. Olha, abençoado, você tem que entender para não ser enganado. Olha, vamos ler aqui, ó, o verso seguinte. Nós lemos o 27, né? Vamos repetir aqui o 27 e depois vamos ler o 28. Que diz assim, ó, como aos homens, o 27, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, verso 28. Assim também, olha, veja a relação que há entre o verso 27 e o verso 28. Você não pode pegar um verso e aplicar de maneira isolada. Olha a relação que existe, não é isso? Porque não foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta que separou aqui em versos, não. Foi a sociedade bíblica tentando, é claro, dar uma melhor sequência, um melhor entendimento, que separou os versos. Não separe. Leia, porque isso aqui é uma carta. Então diz assim, ó, assim também Jesus Cristo, oferecendo-se uma única vez, para quê? Para tirar os pecados de muitos. Não de todos, hein? De muitos. Aparecerá, segunda vez, sem pecados. Aparecerá para aqueles tirou o pecado. Entenda bem isso, olha, ele disse aqui, ó, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecados. Olha, não era pecado dele não, porque ele nunca teve pecado. Para tirar o pecado daqueles que tinham antes dele tirar, antes dele morrer na cruz. Aos que o esperam para a salvação. Então, ele morreu para aqueles que tinham pecado, tirou o pecado, e aqueles que o pecado foi tirado, estavam esperando ele para a salvação. Olha, entenda bem, todo teólogo, toda religião, pode ficar bem certo disso, aqueles, né, que estão nos púlpitos das igrejas ensinando, estão falando que fazem 4, 5, 6 anos de teologia, todos eles entendem, eles têm conhecimento que o templo de Jerusalém foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. Todos eles sabem disso. Essa semana eu estava ouvindo um abençoado aí que ele diz, né, que prega a graça, mas não crê na volta de Cristo, não crê na consumação de todas as coisas. Ele estava falando, não, realmente o templo foi derrubado no ano 70. Todos eles têm esse conhecimento e também têm o conhecimento que pecado era transgressão da lei. Todos eles sabem disso. Todo seminarista, todo pastor do sistema religioso sabe que pecado era transgressão da lei. Porque João, o apóstolo João, escreveu, não é isso? 1 João 3,4, ele disse que pecado era transgredir a lei de Moisés. Era considerado um pecador aquele que transgredia a lei de Moisés. 1 João 3,4. Isso é matéria de seminário, lá no início, lá eles aprendem essas coisas. E também eles têm ideia, eles têm consciência, eles têm conhecimento que a volta de Cristo nas nuvens foi prometida aos irmãos do primeiro século. Eles sabem disso, eles estudaram isso, não é isso? Lá em Atos 1, 10 e 11, aquela promessa que foi feita ali aos discípulos, aqueles que estavam ali, foi para a igreja do primeiro século. E eles que esperavam a salvação. Mas a religião ocultou a verdade da igreja. Você não ouve essas coisas nos púlpitos das igrejas. Não diz lá que o templo foi derrubado, não diz que pecador era aquele que transgredia a lei, não ensina que Cristo, a volta de Cristo foi prometida lá para eles e não para nós. Eles não ensinam isso. Olha, abençoados, quem esperava Cristo para a salvação eram os irmãos lá do primeiro século. Porque foi a eles que foi prometido, foi a eles que o próprio Deus lá falou, olha, vamos voltar. E a eles que foi prometido. O juízo após a morte também foi para eles, porque aqui é um contexto só, você não pode separar uma situação, não. A volta de Jesus foi para eles, a derrubada do templo foi para eles, tirar o pecado foi para eles, mas o julgamento da morte é depois que... Não, pessoal, tudo para eles, tudo para eles. Sabe por quê? Olha, o escritor ele estava falando, aqui nos versos que nós lemos, nos versos 27 e nos versos 28, com homens
transgressores da lei, naquele pacto de condenação e morte. O escritor estava falando com eles. Nós nunca passamos pela lei. Não pode ser para nós, porque transgressores da lei eram aqueles que viveram até a cruz, aqueles que passaram pela lei de Moisés. E mais, e que Cristo tirou o pecado deles lá, não foi o nosso, porque nós já nascemos sem pecado, foi para eles lá, nós nunca passamos pela lei. Agora, já sem pecado, eles lá sem pecado, Cristo apareceu para aqueles que o esperavam para a salvação. E, primeiro, eles estavam debaixo do pecado. Cristo veio, por causa da lei de Moisés, Cristo veio, tirou o pecado e apareceu a segunda vez para tirar, para mostrar para eles a salvação. E qual foi o juízo que o escritor aqui estava falando? Vamos aqui ler Mateus, olha, porque eles passaram por um juízo, por alguma razão, não é isso? Não foi de graça que eles foram julgados depois da morte. Mateus 23, de que juízo aqui que o apóstolo estava falando? No verso 31, veja aqui o verso 31 diz assim, ó, Mateus 23, 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha, isso aqui são palavras de Jesus de Nazaré. E verso 32. Achei vós, pois, a medida de vossos pais. Eles fizeram as mesmas coisas que os pais deles fizeram no tempo passado. E no verso 33, olha o que o próprio Jesus disse para aquele povo. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno, da morte? Como escapareis da sepultura? Porque inferno é sepultura, não é isso? E no verso 34 ele diz o seguinte: portanto, eis que eu vos envio profetas, olha só, Deus falando, profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Isso que eles fizeram com os profetas que Deus mandou, matava, prendia, açoitava. Verso 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, olha aqui o juízo, o julgamento, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E o verso 36, em verdade vos digo, aqui Jesus diz como seria esse juízo, em verdade vos digo que todas essas coisas, todo esse juízo, toda essa sentença aqui, hão de vir sobre esta geração. Então, abençoados, desse juízo que falava lá o apóstolo Paulo, o escritor lá aos Hebreus, capítulo 9, 27 e 28, porque não pode separar uma coisa da outra, é naquela geração. Tudo foi consumado naquela geração. Hebreus capítulo 27 e 28 estava falando daquela geração que mataram os profetas, daquela geração que não aceitaram, que não se dobraram à lei de Deus que Deus havia estabelecido. Lá, tudo consumado naquela geração. E veja bem, não escapariam da condenação do inferno e da sepultura. Isso foram palavras do próprio Deus que disse lá, que não escapariam daquela condenação. Lucas 21, no verso 20, olha o que diz. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada. Isso já aconteceu, é chegada a vossa desolação, a vossa destruição, o vosso julgamento. Isso não tem nada a ver, abençoado, com os nossos dias, como diz a religião. Olha, depois da morte vai vir um juízo. Não, abençoado, não tem nada a ver com os nossos dias. O próprio Deus ele estava falando com aquele povo que foi consumado ali naquela cruz. Nada a ver. Veja aqui Mateus. Volte aqui a Mateus, por favor. Mateus capítulo 16. Vamos aqui mais uma vez confirmar as palavras de Jesus. Mateus 16, o verso 27 e 28. Porque o Filho do Homem verá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O julgamento que iria acontecer, segundo as suas obras, segundo o juízo ali. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão perto ali de Jesus naquela geração que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, antes daquele julgamento. Dos que aqui estão, aqui onde, abençoados? Naquela geração onde Jesus disse, ó,
será consumado nesta geração. Não pode passar. E tudo aconteceu no ano de 70. Olha, volte aqui a Hebreus capítulo 9, no verso... Agora vamos ler o verso 26. Nós lemos o 27 e o 28. Lê agora o 26. Olha o que vê se não é o mesmo que disse aqui o escritor. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando da morte de Cristo na cruz. Mas agora, preste atenção no tempo do verbo abençoado, o que o escritor está falando. Mas agora, não é para o futuro, não é daqui a 2000 anos, ele está falando, mas agora, na consumação dos séculos, essa carta foi escrita alguns anos antes do ano 70, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez... Não vai ser agora e vai acontecer de novo, não. É só uma vez se manifestou para o quê? Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Tudo foi consumado ali na cruz e na destruição do templo abençoado. Isso aqui não é nada para o futuro. A religião espera um julgamento que vai acontecer da parte de Deus depois que você morrer. Você vai ser levado para uma sala onde vai ter uma tela muito grande e aquelas coisinhas que você fez escondida. E não, isso não vai acontecer. Tudo foi consumado. O que o apóstolo escreveu aqui foi para aquela época, para aquela geração, como o próprio Jesus falou. Não passará esta geração. Tudo foi consumado ali na cruz e na destruição do templo. Não vai acontecer mais nada. Veja bem, o juízo já foi feito por Deus. Deus já fez o juízo, já foi consumado. Mateus 24 e 21 diz que, que algo que aconteceu, que nunca havia acontecido, que jamais iria acontecer. A grande tribulação que iria passar aquela cidade, o grande juízo, o grande julgamento que iria acontecer. E isso foi para aquela nação, aquele povo ali de Jerusalém, quando o exército romano invadiu a cidade, cercou a cidade e arrasou, acabou com tudo, dizimou aquela nação. O julgamento foi feito ali, todos foram julgados ali. Olha, e vamos aqui, vamos avançar mais um pouquinho, vamos aqui apertar mais um pouquinho, vamos pensar. Vamos pensar aqui agora nos nossos dias aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho lá os abençoados lá que passaram por esse julgamento e vamos aqui pensar. Pense comigo, abençoados, que eu demorei a entender isso, demorei muito, mas graças a Deus, com os olhos iluminados, eu recebo você também com os olhos iluminados para entender isso aqui. Vamos pensar, como Deus vai julgar alguém? Vamos pensar que você morreu, foi para o céu, na presença de Deus lá e vai haver um julgamento. Como é que Deus vai julgar alguém se Ele mesmo, se o próprio Deus já estabeleceu a justiça dele em nós? Olha que 2 Coríntios 5, veja aqui comigo, 2 Coríntios, vamos ler aqui um verso aqui, 5, o verso é o verso 21. Leia comigo aqui, porque como é que Deus vai te julgar se ele já fez isso aqui? Ó? Aquele que não conheceu o pecado, está falando aqui do próprio Deus, né, Jesus de Nazaré, o fez pecado por nós. Ele se manifestou numa carne, se fez pecado por nós, para quê? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. E como é que você espera um dia chegar um julgamento perante Deus, se o próprio Deus está falando aqui que ele já fez justiça na sua vida? Que julgamento é esse que você está esperando? E mais, nós que nascemos em uma época, no pacto da graça, com todas as coisas já consumadas. Como é que Deus vai te levar? Pessoal, pare e pense. Isso que o apóstolo Paulo estava falando ali em Hebreus era para aquela geração, não pode ser para nós, porque em nós, Deus já imputou a sua justiça, a justiça de Deus já foi feita por fé em nós, todos nós que nascemos depois da cruz de Cristo, depois da consumação de todas as coisas ali em Jerusalém no ano 70. A justiça já foi feita. Olha, nós já lemos aqui Hebreus 9, 26, já 2, 3 vezes, já foi consumado, já aconteceu. E olha, deixa eu te falar mais, temos aqui muitas evidências escritas, que tal julgamento, esse tal juízo que é pregado pela religião, não pode nos alcançar.
A religião ensina um julgamento, esse julgamento não pode nos alcançar. Temos aqui muitas evidências escritas da nossa posição em Cristo Jesus. Nós temos uma posição em Cristo Jesus, posição de justificados. Nós já fomos justificados por Cristo. Esse juízo, esse julgamento, de maneira nenhuma vai te alcançar. Por quê? Romanos capítulo 4, verso 25, diz que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Depois você anote aí, leia, que o nosso tempo aqui é um pouco curto, não temos aqui como ler todos os versos, mas está escrito que Cristo morreu, ressuscitou para te justificar. Se ele já te justificou, como é que ele vai te julgar depois que você morrer? Romanos capítulo 5, verso 1 diz que fomos justificados pela fé por Cristo, temos paz com Deus, o justo juiz, estamos em paz com Deus abençoado. Como que, se você está em paz com Ele, Ele está em paz contigo, como é que Ele vai te julgar? Vai pensando aí, abençoados. Romanos capítulo 8, verso 1 também fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus, abençoados, porque o pacto é de Cristo. O pacto não é da lei, o pacto é de Cristo ressuscitado. Nós estamos nesse pacto e já fomos justificados. Nenhuma condenação da parte de Deus pode se achar em você de maneira nenhuma. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui o verso 31, olha o que diz, verso 31. Romanos 8, onde está? Está aqui. Verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas a respeito desse julgamento que a religião ensina que Deus vai fazer? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos julgar? Quem poderá nos condenar? Aquele, falando de Deus, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, aquela manifestação de Jesus de Nazaré, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que pode te acusar, abençoado? Você é escolhido de Deus? Que julgamento é esse? É Deus, olha a afirmação aqui, não é uma pergunta, é uma afirmação. É Deus quem os justifica. Você já foi justificado por Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercederá por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele traz aqui uma relação enorme aqui, de coisas aqui que nada pode te separar, nenhuma condenação vai te separar, abençoado. Já nascemos justificados por Deus, já nascemos assim, justificados por Deus. A qual juízo, a qual julgamento, pensa bem, abençoado, você espera ser levado por Deus depois que morrer? Se Ele mesmo, antes de todas as coisas, antes de você chegar nesse corpo de carne, antes do seu papai conhecer a sua mamãe, Ele mesmo, Deus, já havia te justificado? Você é o escolhido de Deus. 2 Coríntios, vamos ler aqui, 2 Coríntios, mais um verso. 2 Coríntios 5,19. Olha o que ele diz aqui, 5. Abra sua Bíblia, por favor. Um verso bem conhecido nosso que diz assim, isto é, vamos aqui chegar a algumas conclusões. Isto é, Deus, estamos falando aqui de Deus, não estamos falando aqui da irmã de oração, não estamos falando aqui do apóstolo, ou do pastor poderoso, lá que bota a mão na cabeça. Não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando aqui do próprio Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, ali na cruz, quando Jesus de Nazaré estava ali morrendo, entregando o Espírito, era o próprio Deus que estava ali reconciliando, olha só, trazendo de volta ao concílio, consigo o mundo dos seus filhos, não é isso? Não, preste bem atenção nesse verso aqui, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então diz que Deus estava ali em Cristo, ali na cruz, entenda bem, ali na cruz, não considerando mais. Veja bem, não considerando o que poderia separar o homem dele.
que eram as transgressões da lei de Moisés, que aquele povo lá fez por causa da lei de Moisés, e diz que Cristo, o próprio Deus, estava ali em Cristo, não considerando mais essas coisas. O que poderia separar, o que poderia levar alguém a um julgamento perante Deus, ali na cruz, Deus já não estava considerando mais. Então, como é que alguém vai morrer hoje? Esse corpo vai parar, e ele vai na presença de Deus, para que Deus o julgue, para ver se ele é salvo, para ver se ele é um perdido. De maneira nenhuma, abençoado. Você já chegou aqui justificado por Deus. E veja que, olha como é que Deus te vê. Como é que Deus vê a igreja. Efésios capítulo 5, 27, diz que Deus se entregou a si mesmo, a Ele mesmo, para apresentar a Ele mesmo igreja santa, perfeita, sem ruga, sem mácula, mas santo e irrepreensível. É assim que Deus te vê. É assim que Deus vê a igreja de Cristo, os filhos que Ele mesmo predestinou desde antes da fundação do mundo. É assim que Ele te vê. Como é que Ele vai te levar para o julgamento? Pense, abençoado. Por favor, pense. Eu, quando estava lá na religião, eu tinha uma certa dificuldade, assim, para pensar. O pastor falava, você é um pecador. É mesmo, eu sou um pecador. Mas não lia, que não pesquisava. E depois que eu passei a ler, depois que eu passei a pesquisar, eu fui vendo, Deus foi iluminando os meus olhos, porque o conhecimento, a fé, ela vem pelo ouvir. Eu comecei a ouvir, e peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Aqui diz que Deus me vê santo, então como é que Ele vai me julgar e vai me condenar se Ele já me justificou? É isso que nós estamos aqui te falando. Pense, olhe, veja, analise, não fique só ouvindo o que a religião fala, porque a religião ela não vai te apresentar santo e perfeito, ela vai te apresentar em pecado e condenado diante de Deus. Mas não é assim que Deus te vê. Deus te vê santo e irrepreensível. Tá bom? E mais, penso que já temos aqui evidências suficientes para você entender que não vai haver nenhum julgamento. Penso que já mostramos aqui bastante versos, que não vai haver nenhum juízo da parte de Deus depois que você morrer. Eu acho que tem aqui versos suficientes, como Deus te vê, que Deus já te justificou. Ainda tem aqui mais um aqui que eu esqueci, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que Deus, com uma só oferta, e foi a dele na cruz, nos apresenta perfeitos. Até quando? Para sempre, abençoado, para sempre. Desde antes que você nasceu, até a eternidade, Deus vai te ver perfeito por causa da oferta dele. Não cabe aqui espaço para julgamento nenhum depois que você morrer, porque ele te vê perfeito para sempre. Mas vamos aqui avançar mais um pouquinho, vamos apertar aqui a última parte aqui do nosso tema. Mas quando ainda estamos vivos, porque tudo que nós falamos aqui é pós a morte, depois que você largar esse corpo aqui, que a religião diz que você vai estar presente em Deus, você já viu que não vai haver julgamento nenhum, porque o Evangelho garante assim. Mas quando ainda estamos vivos, nesse corpo de carne, como eu estou aqui, como você está, como é que somos julgados por Deus nesse corpo de carne? Como é que Deus trata conosco aqui? Porque, olha, nesse corpo aqui nós fazemos coisas que eu vou te falar, não é de brincadeira, fazemos coisas terríveis. Nós procuramos andar de maneira correta, mas as debilidades desse corpo nos levam a fazer coisas terríveis, coisas que às vezes eu mesmo fico triste comigo mesmo. Como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Eu sou um filho de Deus, abençoado. Porque existe um questionamento de alguns que dizem, alguns até de muitos, se Deus não vai me julgar depois que eu morrer, e não vai mesmo, abençoado, não vai haver julgamento, então, enquanto eu estou nessa vida, eu posso fazer tudo, eu posso andar de qualquer maneira, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus não vai me julgar depois que eu morrer? Olha, abençoado, será que nós temos permissão para fazer tudo, como me perguntou a abençoado? Então quer dizer que eu posso meter o pé na jaca e fazer o que eu quiser, que Deus não vai me julgar? Olha, vamos aqui ver o que diz aqui o Evangelho a respeito disso, porque o Evangelho diz lá em Romanos capítulo 2, 16,
que chegaria um dia onde Deus mesmo iria julgar os nossos segredos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, mas segundo o evangelho que foi dado a Paulo. Então vamos julgar isso aqui, não é isso? Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, capítulo 6, verso 12, porque eu preciso saber, porque coisas erradas, abençoado, nós fazemos de montão aqui nesse corpo de carne. Não é isso? Tem um amigo meu que me ensinou muito, né? Ele falava, quem escorrega por baixo, escorrega por cima. De maneira que todos escorregam. Nesse corpo de carne, abençoado, nesse corpo de vida aqui, todos vão escorregar. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz assim, ó. Todas as coisas, olha o que está escrito. Todas as coisas me são lícitas. Todas. Leia com bastante carinho. Todas, não algumas, não são uma parte não. Todas me são lícitas. Lícitas de livre, você tem liberdade, do que está escrito aqui, para você fazer o que você quiser. Então, segundo o que está escrito, você é livre para fazer quantas coisas? Todas as coisas, até aquela coisa que você tem lá escondidinha lá no seu pensamento, que você se queima de vontade, você é livre para fazer isso aí. Você é livre, o Evangelho diz que todas as coisas me são lícitas. Escreve aqui o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. Mas também, veja bem, mas também diz o seguinte, ó, mas nem todas, nem tudo me convém. Primeiro ele fala, todas as coisas me são lícitas, eu sou livre para fazer todas as coisas. E termina o verso falando, mas nem tudo me convém. Livre você é. Você é livre para fazer o que der na sua santa vontade aí, o que você quiser fazer. Mas não convém, não convém. Agora, a pergunta é, né? A pergunta que nós fazemos é a seguinte, se eu sou livre, o Evangelho diz, nós acabamos de ler, você leu aí comigo, se eu sou livre, se tudo é lícito para mim, tudo, então, por que não me convém? Tem alguma razão, tem algum motivo? Olha, por que nem tudo me convém? Porque se eu sou livre para fazer o que quiser, olha, deixa aqui, eu vou te falar aqui, vamos falar de mim mesmo, né? Quando a graça, quando o Evangelho chegou aqui no Brasil, esse Evangelho maravilhoso, essa graça que nos apresenta perfeita em Cristo Jesus, que diz que nós somos abençoados, que nós somos santos. Quando a graça chegou aqui no Brasil, que nos foi revelado, onde diz assim, ó, tudo é lícito, muitos não entenderam esse verso. Muitos não entenderam e saíram por aí à vontade. Mais ou menos uns 20 ou 30 anos atrás, que nós conhecemos aí o Evangelho da Graça, que chegou aqui no Brasil através de um homem chamado José Luiz de Jesus Miranda, não é isso? Um homem usado por Deus, e ele levou a um outro homem aqui no Brasil chamado Miguel Ângelo, que espalhou essa graça pelo Brasil. Muitos não entenderam esse verso, tudo é lícito, e saíram por aí. Lá onde eu participava nesse tempo, volta e meia chegava lá um irmão abençoado, todo arrebentado, né? Todo torto. O que foi, meu irmão? Porque eu fiz isso, fiz aquilo. É o Evangelho, mas o Evangelho diz que eu sou livre. Não entenderam o não me convém. Porque nem tudo, abençoado, me convém. Você é livre para fazer o que você quiser. Vamos aqui a Gálatas. Olha, Gálatas capítulo 6. Por quê? Por que muitos se arrebentaram? Porque até hoje, né? Até hoje, muitos dos nossos irmãos sabem que Deus não vai te condenar. Mas olha o que diz aqui, ó, Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis. Veja bem, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, tudo que ele fizer, tudo que ele plantar, isso mesmo também ceifará. Isso mesmo ele vai colher. Olha, Deus não vai te julgar. Você é livre para fazer o que você quiser. Deus não vai te julgar. Não vai te condenar. Olha, aquilo que você e Deus não vai te condenar, não vai te deixar. Você não vai perder a salvação se você fizer tudo o que você quiser. Mas tem uma coisa, hein? Não zombe de Deus. Não zombe de Deus, porque está bem escrito. Você é livre para fazer tudo. Mas tudo que você fizer,
você vai colher, porque é o que está escrito, abençoado. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca, Ele não vai te condenar, Ele não vai te deixar, Ele não vai riscar seu nome do livro da vida, Ele não vai virar as costas para você, mas o que você fizer, abençoado, você vai colher. Esse é o julgamento é esse, o juízo é esse, e em vida, é aqui. Não é depois que você morrer, não é após a morte, porque morrendo, abençoado, a dívida acabou, se morreu, vai cobrar o que de você se já morreu? Mas em vida, de Deus não se zomba, o julgamento é esse, o que você plantar, você vai colher. E no verso 8, aqui no verso 8, Gálatas 6:8, tem duas receitas aqui de plantio, duas maneiras de você plantar. Diz assim, ó, porque os que semeiam, o que plantam na carne, as vontades, os desejos da carne, bebedice, corrupção, adultério, essas coisas que você conhece, da carne ceifarão a corrupção, né? É só o que não presta. Mas o que semeia do Espírito, semeia em Deus, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você plantar na carne, vai colher corrupção e morte. É isso? E se você plantar nas coisas de Deus, as coisas do Evangelho e do Espírito, você vai plantar uma vida muito boa. Romanos 5,17 diz, aqueles que recebem esse conhecimento, que plantam nesse sentido, reinarão em vida. Eu recebo você, abençoados, plantando bem, para colher bem. E não espere nenhum julgamento depois que você morrer. Porque depois que você sair desse corpo aqui, você já está justificado por Deus. Não há julgamento para nós após essa vida. Depois que você for sacado desse corpo. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o corpo volta para o pó. O corpo, esse corpo aqui de barro, vai voltar lá para o pó, lá para o cemitério. E o espírito volta para Deus, que já foi justificado, que já foi perdoado, já está sem dívida nenhuma com Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Eu peço a você mais uma vez que compartilhe aí a mensagem e, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, sabendo que você já é um justificado de Deus, que Deus não tem nenhum problema com você. Deus te ama. Foi por isso que Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo para filho, já te justificou. Seu nomezinho, bonitinho, já está escrito lá no livro da vida. Agora, o que você planta aqui nesse corpo de carne, abençoado, você vai colher. E Ele te dá uma educação que está aqui, ó, nesse livro aqui, de Romanos até Hebreus, para você viver bem aqui, né? De maneira tranquila, com esse corpo bem complicado. Eu recebo que já é a melhor semana da sua vida, recebo que tudo está bem, e estaremos aqui de volta, mesmo no próximo domingo, falando a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar me assistindo, e mais uma vez, compartilhe a mensagem para que outros possam entender que não há julgamento para Deus depois que morrer, mas nessa vida que você planta, isso você colhe. Abençoados com todas as bênçãos.